Mas se você fizer o que Deus diz para você fazer, e então vai chegar o dia. Estão me ouvindo? Então vai chegar o dia em que Deus vai te exaltar. E deixe-me dizer, aquele que Deus exalta, ninguém pode derrubar. Se você quer ter a vida pela qual Jesus morreu para te dar, então você precisa viver um pouco diferente das outras pessoas comuns deste mundo lá fora, sabe? É hora de nos levantarmos e agirmos como se realmente acreditássemos no que nós falamos e acreditamos. Amém? E se você precisar ficar sozinho neste mundo, sem nenhum amigo, então corra o risco. Fique sozinho em vez de ser ímpio e veja o que Deus vai fazer por você. Nós não temos mais tempo para ir à igreja, entreter as pessoas e fazer um grande show. Sabe, se você não veio aqui para mudar, então você pode sair daqui agora mesmo. Mas, por favor, não vá embora ainda. Porque talvez você não veio para mudar, mas eu te digo, e é por isso que eu faço isso na minha linda juventude, aos 75 anos de idade. Porque eu não consigo suportar o que o diabo está fazendo com as pessoas e de como nós estamos dormindo e permitindo que ele faça. Você tem tanto poder aí dentro de você, sabe? E tantas coisas para viver e tanto que você pode fazer se todas as mulheres que estão aqui saíssem daqui hoje sabendo quem vocês são em Cristo, prontas para seguir a liderança do Espírito Santo, vocês poderiam mudar todo este estado e não demoraria muito para isso. Algumas pessoas aqui na primeira fila estão tentando me animar, sabe? Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Não se conforme com este mundo, não comprometa a palavra de Deus. A Bíblia diz que nesses últimos dias o bem seria chamado de mal e o mal seria chamado de bem. O que você me disse hoje que existe uma tal de fé evoluída? Para eu não cair nessa? Ok. Sim, eu já caí nessa, então me ajudem. Como assim? É sério? Quero dizer, a fé é o que ela sempre foi. Nós não vamos evoluir para outro nível, onde vamos poder viver estas vidas patéticas e desleixadas e achar que porque vamos à igreja e temos um adesivo de peixe no carro que tudo está resolvido e que nós estamos bem. Bem, eu vou voltar para a minha mensagem. Bem, eu vou tentar. Estão entendendo o que estou dizendo? Se você for a única pessoa, ainda que você seja aquela única pessoa, ainda assim tome a decisão. Se for para eu fazer isso, eu vou fazer direito. Eu não vou comprometer a minha moral no trabalho só para manter o meu emprego. Eu não vou comprometer a minha integridade só para ter uma promoção no trabalho. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, e eu creio que Deus vai me exaltar muito mais do que qualquer outra pessoa poderia me exaltar neste mundo. Amém? Não faça isso. Não se comprometa. Sabe o que significa comprometer? É se dispor a agir abaixo do que você sabe que é o certo. É isso que esta palavra significa. Sabe, eu preguei sobre excelência no ano passado, em uma das minhas conferências, e sobre ser uma pessoa excelente e cumprir aquilo que você diz, retornar a ligação das pessoas que você disse que ligaria de volta,
colocar o carrinho de compra no lugar. E você sabe essas histórias. São pequenas coisas, sabe? Aquela pequena passagem faça aos outros, assim como gostaria que fizessem a você. Apenas ser honesto, não mentir, não precisamos de cristãos mentirosos. Amém? Aquele que jura com dano próprio não muda, diz a Bíblia. Se você diz que vai fazer algo, então faça, não importa o quanto te custe, e aprenda a não se comprometer se você não vai sustentar aquilo. E deixe-me dizer, a forma que você vive a sua vida quando ninguém está olhando é mais importante do que a forma como age no domingo de manhã com seus amigos na igreja. Porque Deus, Ele vê tudo o tempo todo. Sabe, todos temos um passado, mas também temos um grande futuro. Como Mefibosete, também somos aleijados dos nossos pés. Mas lá continua dizendo que ele acabou comendo na mesa do rei pelo resto da sua vida, ainda que ele fosse aleijado de ambos os pés. Estão me ouvindo? Ainda que nós tenhamos algumas fraquezas, ainda que nós tenhamos coisas que não são perfeitas em nós, nós ainda podemos sentar e comer na mesa do rei. Amém? Nós temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todas as áreas, assim como nós, mas não pecou. E se você se levantar todos os dias e estiver determinado a fazer o melhor que você puder com a ajuda de Deus, e se você for rápido para se arrepender de qualquer coisa que faça de errado, Deus pode trabalhar com você e trabalhar com você e fazer grandes coisas através de você. Como você se sente sobre si mesmo? Eu quero que você saia daqui entusiasmado consigo mesmo. Vieram me dizer semana passada, começaram a dizer, e eu disse que eu não queria saber, mas disseram, ficamos sabendo que o seu ministério é maior do que o de fulano e de ciclano, e eles falaram o nome de uma pessoa muito, muito famosa, e eu disse, sabe, eu duvido disso, mas ainda que seja, eu não quero saber. Eu não quero saber dessas coisas. Só existe um lugar onde eu quero ser famosa, sabe? No céu e no inferno. Amém? O que o demônio disse ao homem que estava tentando expulsá-lo e não conseguiu? Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você quem é? Eu quero que ele saiba quem eu sou. Amém? E eu te digo, quando você colocar os seus pés no chão de manhã, o inferno tem que tremer. Só porque você acordou mais um dia para causar danos ao reino das trevas. E tudo que você realmente precisa fazer para humilhar o diabo é somente isso, e não é difícil. Você é só sair por aí e agir como um cristão de verdade. Pare de ficar com raiva das pessoas porque elas não te tratam como você acha que deveriam te tratar o tempo todo. Seja bom com as pessoas, seja rápido para perdoar. Certifique-se de ser famoso no céu e no inferno, mas não se preocupe em ser famoso aqui. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através de você. Porque, como eu disse, não importa se você tem um trabalho onde fica diante das pessoas o tempo todo, ou se você tem um trabalho nos bastidores onde ninguém te vê e ninguém agradece você e ninguém realmente se importa com o que você está fazendo. Deus se importa, esta é a única coisa importante. Ele se importa. Tem outro homem na Bíblia que foi um verdadeiro patife chamado Jacó. Em Gênesis, vou falar um pouco sobre ele. Ele era um maquinador, um trapaceiro, um vigarista, um mentiroso e um traidor, sabe? Uau! Sabe que eu costumava ser uma ótima ladra?
E agora que estou eu pregando para o mundo todo, você diz, uma ladra? Assim eu roubava qualquer coisa que pudesse pôr as mãos. E você diz por quê? Quer saber, eu roubava coisas que eu nem poderia usar e nem precisava, e eu... Mas hoje eu sei por que eu fazia aquilo. Eu fazia isso quando era adolescente, e era porque o meu pai abusava sexualmente de mim, me controlava, e roubar aquelas coisas era a minha forma de ter controle sobre alguma coisa. Eu não entendia por que fazia aquilo, mas quer saber? Deus entendia por que eu fazia aquilo. Deus entende toda a sua dor e todo o seu passado. E mesmo que você tenha sido um trapaceiro, um traidor, um vigarista, um maquinador, um mentiroso como Jacó, se você se arrepender e seguir na direção certa, Deus ainda pode fazer grandes coisas através de você. Amém? Tudo bem, agora ouça. Estão me ouvindo, não é? Ele roubou o direito do irmão, ele roubou a bênção da primogenitura e viveu com medo e se escondendo. Mas graças a Deus, finalmente ele se cansou daquilo e decidiu fazer uma mudança. Tem alguém aqui hoje que está cansado da forma como está vivendo e você está pronto para fazer mudanças? Não venha a uma conferência só para estar em uma conferência. Esteja pronto para fazer uma mudança. Nada vai mudar nas nossas vidas se não estivermos dispostos a mudar. E dizem... Gênesis 32, começando no verso 22, naquela noite ele se levantou, pegou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos, e então ele cruzou o vale do Jaboque. E ele os pegou e os fez passar pelo ribeiro, juntamente com tudo aquilo que ele tinha, e Jacó foi deixado sozinho. E um homem lutou com ele até o romper do dia. Agora, quero que você veja isso aqui. Chega um momento na sua vida onde você está tão desesperado por Deus que você está disposto a se afastar de todo o resto. Estão me ouvindo? Você se lembra de ontem à noite, quando eu disse que às vezes a maior aventura que você pode viver é abandonar alguma coisa? Quero falar sobre isso com você hoje à noite. Porque você nunca conseguirá tomar posse da próxima coisa que Deus tem para você se você não estiver disposto a deixar esta última coisa de lado que Ele teve para você. Talvez seja alguns amigos que você precisa deixar. Eu posso garantir que tem pessoas aqui que estariam muito mais longe com Deus se você tivesse amigos melhores. Alguém? Tem alguém? Alguns precisam ir para uma igreja diferente. Porque você não quer sair, você não recebe nada lá, fica querendo que acabe logo. Você não está aprendendo coisa alguma. Por que você vai? A vovó vai, a mamãe vai. Elas não vão gostar se eu sair, sabe? Então você só senta lá e fica espiritualmente burro por toda a sua vida. Vamos lá. Ou então dá uma espiada em mim quando ninguém está olhando. Você precisa ser ousado bastante para dizer: ei, eu não quero que vocês fiquem bravos comigo ou não me entendam, mas algo precisa acontecer na minha vida, eu preciso aprender algo mais sobre Jesus, eu não estou aprendendo nada aqui onde eu estou, eu preciso ir para um lugar onde eu aprenda. Agora veja, vai ter pessoas bravas comigo porque estou tentando te tirar da igreja delas, mas eu quero que você vá para um lugar onde você queira estar. E lá aprenda, e você cresça, e as pessoas vão confrontar você, e elas vão perguntar onde você está. Nós precisamos prestar contas para alguém. Abraão precisou sair de onde ele estava, sabe? Porque a família dele era adoradora de ídolos. E Deus disse: deixe tudo para trás e vá para um lugar que eu vou mostrar a você. Então deu o primeiro passo de fé, antes mesmo de saber qual é o segundo passo. Ele nem sabia para onde ele iria.
Deixe-me dizer, se você quer ser tudo o que Deus quer que você seja, Ele vai te levar a algumas situações que são perigosas. Eu tinha um emprego em uma igreja em St. Louis e eu trabalhava lá há 5 anos. Eu sentia que eu tinha esse chamado maior na minha vida e que Deus queria que eu saísse pelo mundo e pregasse. E eu sei que parecia burrice, parecia que era estupidez, eu não tinha as qualificações para isso, não havia razão para eu pensar que eu poderia fazê-lo, mas sabe, Deus pode te fazer acreditar em coisas loucas. Amém? Em coisas que você pensa, eu estou doido. Todo mundo já acha isso, mas até que você comece a concordar com eles e pensa, vocês podem estar certos? Então, eu trabalhei lá por 5 anos e eu fiquei 2 anos a mais do que deveria. E Deus ficava tentando me fazer sair, me fazer sair, me fazer sair. E sabe, às vezes Deus precisa ser como a mamãe águia, sabe, quando ela está pronta para que suas pequeninas, fofas e peludas aguinhas possam voar. Se elas não saírem do ninho, a primeira coisa que ela faz é começar a retirar todo o recheio daquele ninho. E você se comprometeu ontem à noite. Talvez você tenha se esquecido, mas eu não. Todos vocês aqui oraram e disseram, eu estou aqui, Deus envia-me a mim. Isto significa que você não vai mais ficar lá no seu ninho confortável e quentinho, se comprometendo para que mantenha todos os seus amigos, mas que você terá que se afastar de algumas coisas e entrar em outras coisas e aprender a seguir a Deus, seja isso conveniente ou não, confortável ou não. Deixe-me te dizer, oh meu Deus, eu fico tão feliz quando olho para trás, para como teria sido a minha vida se eu tivesse permanecido confortável na época, comparado com o que ela é hoje. Eu perdi todos os amigos, fui expulsa da igreja, ridicularizada, as pessoas achavam que eu era louca, mas aqui estou eu. Amém? E eu tive que me afastar de várias coisas, mas Deus me devolveu cada uma delas. Jacó se afastou de tudo, sabe? E ele abandonou tudo. E ele lutou com Deus. E a certa altura daquela luta, Jacó disse, o anjo com quem ele estava lutando disse, me larga, deixe-me ir. Ele disse, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Vamos, que tipo de ousadia é esta aqui? Eu não vou te largar até que você me abençoe. E de alguma forma, neste processo, o anjo tocou a junta da coxa de Jacó. E ele ficou manco. E eu amo isso. E diz... Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo, porque eu vi a Deus face a face, e ainda assim a minha vida foi poupada. E o sol se levantou sobre ele, ele saiu de Peniel mancando por causa da sua coxa. Eu amo isso. Ele foi abençoado, saiu mancando, mas ainda assim foi abençoado. Então nós vamos sempre ser meio mancos, sabe? Nós sempre vamos ter algo que não vai ser perfeito em nós, mas não significa que você não possa permitir que Deus faça grandes coisas através de você. Às vezes precisamos abandonar algumas coisas e por toda a nossa vida passamos por mudanças. As coisas mudam e precisamos deixar algumas de lado e tomar posse de outras, e quando temos que abrir mão de algo é difícil, porque mesmo que estejamos seguindo a Deus, às vezes a sua alma está amarrada àquela coisa da qual está abrindo mão. Então, quando finalmente deixei o meu trabalho naquela igreja, porque eu fiquei lá 2 anos além do que eu deveria, e então as coisas começaram a ficar muito desconfortáveis para mim. Eu não vou entrar em todos os detalhes agora, mas finalmente eu entendi com o melhor que eu poderia entender. Eu entendi, sabe? E Dave sentiu o mesmo, que nós deveríamos pegar o nosso ministério e ir para o norte, sul, leste, oeste. Foi isso que Deus me disse. Às vezes você tem que ser como uma criança, e ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste, então eu fui para o norte de St. Louis, leste de St. Louis, oeste e sul de St. Louis. Honestamente, estou te contando a verdade, eu estava me esforçando tanto para obedecer a Deus, que eu comecei a fazer uma reunião mensal em cada extremidade da cidade. E às vezes eu tinha 50 pessoas, 20 pessoas, 70 pessoas, e cara, quando chegava a 100, eu achava que eu ia morrer e ir para o céu.
E todo domingo, quando eu ia à igreja, na qual eu participava da equipe, eu ficava deprimida. Eu ia para casa e me sentava sozinha e deprimida e me perguntava se eu havia tomado a decisão certa. Vamos lá. Veja, algumas dessas mudanças que Deus tenta te pedir para fazer, sabe? Algumas dessas coisas que Ele quer que você se afaste delas, você vai sentir falta delas. Mesmo que haja uma parte de você que não queira mais fazer parte daquilo, tem partes em você que estão ligadas àquilo e eu fiquei tão confusa que não entendia. Bem, Deus, se eu fiz a coisa certa, então por que eu me sinto desse jeito toda vez que eu vou lá? Alguém está me ouvindo? Ok. E Deus finalmente me disse, você tem laços de alma com aquele lugar. Veja, às vezes você pode ir embora fisicamente e você sabe que é isso que você deve fazer, mas a sua alma, a sua mente, as suas emoções ainda estão ligadas àquele lugar. E eu quero que você entenda isso, que quando Deus te chama para sair de alguma coisa, não significa que você vai se sentir bem com isso, que vai se sentir bem o tempo todo. Você precisa dar um pouco de tempo. É como se você precisasse se afastar de um grupo de amigos que estão te guiando por um caminho errado e você pode ficar sozinho por um tempo. Eu não vou te dizer que não vai, e você pode ter que ficar sozinho, pode ser difícil se você quiser ser um cristão de verdade quando não for mais convidado para as festas. Pode ser difícil se assentar em casa e ficar sozinho. Mas se você fizer o que Deus diz para você fazer, e então vai chegar o dia. Estão me ouvindo? Então vai chegar o dia em que Deus vai te exaltar. E deixe-me dizer, aquele que Deus exalta, ninguém pode derrubar. Ninguém consegue derrubar. E então, é aqui que eu estou tentando chegar. E espero que isso esteja ajudando alguém. Porque acho que tem pessoas aqui que precisam abrir mão de algo mais do que aquelas que precisam começar alguma coisa, sabe? Eu sinto isso em meu coração. Eu sinto que há pessoas aqui que estão sofrendo consigo mesmas porque não sabem como abrir mão, ou como deixar ir, ou como dizer não, ou como parar, ou como fazer uma mudança, ou como entender que você não é mais quem você era e que está tudo bem. A vida é uma longa série de mudanças, sabia? Ela é uma jornada e nós estamos constantemente fazendo mudanças. E tudo é bonito no seu tempo devido, mas quando este tempo já passou, então aquilo fica feio. Faça essa mudança até que você não consiga mais fazer o que você costuma fazer. Alguém aqui precisa disso? Certo. Se você tem 20 anos, talvez não precise disso, mas sabe... A maioria de vocês talvez precise. Você precisa fazer mudanças, precisa dizer não, precisa desapontar as pessoas. Você precisa se afastar de algumas coisas. Você precisa. Então, se afastar de algumas coisas me parece ser muito mais perigoso do que começar 5 coisas novas. Alguém me entende? Todo mundo entendeu? Sabe, é difícil deixar seus filhos começarem a tomar suas próprias decisões. Especialmente quando sabemos que a decisão que estão tomando estão erradas, mas eles não vão te dar ouvidos. E você pode apenas se sustentar e deixá-los fazer a bagunça deles. É difícil parar de tentar mudar as pessoas, sabe? E dizer, Deus, se você não pode mudá-las, então, com certeza não consigo, eu estou abrindo mão disso. Vamos lá? Eu disse que alguns precisam abrir mão de algumas coisas. Você precisa parar de ser o oleiro. Tire as pessoas que você está tentando remoldar da roda do oleiro. E deixe Deus ser Deus. Amém? E quando você abre mão das coisas que são inúteis, então você pode se tornar mais frutífero.
do que você jamais foi na sua vida. E é isso que realmente precisamos fazer mais do que qualquer outra coisa. E posso te dizer a verdade? Enquanto estou descansando, eu estou na TV em 2/3 do mundo em quase 100 idiomas diferentes. Enquanto estou descansando. Porque o que Deus me mostrou é que você não deve olhar para o que está fazendo hoje, você deve olhar para o que fez em toda a sua vida. E hoje você precisa começar a ver qual é o uso que você vai fazer com todas essas coisas que você tem. Sabe, eu tenho uma grande equipe de pessoas que estão pegando todas as milhares de mensagens que eu tenho, as colocando em podcasts e nos iPods e nos iPads e nos Wi-Fis e, sabe, todas essas coisas. Quero dizer, eu aposto que isso está deixando o diabo louco. E você também pode deixar o diabo louco se você parar de fazer o que todo mundo espera que você faça e começar a fazer aquilo que você realmente acredita que Deus quer que você faça. Vamos lá. Tem alguém que eu usado bastante para dar esse passo de fé? Vamos lá, tem alguém que eu usado bastante para dar este passo de fé hoje e dizer, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer quando eu fizer isso, mas aqui estou eu. Eu vou abrir mão para que eu possa tomar posse. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está aqui. Para que elas sigam a liderança do Espírito Santo. E que elas sejam guiadas por Ti. Que elas abram mão daquilo que elas precisam abandonar e tomem posse daquilo que precisam tomar. Jesus veio e fez de si mesmo um servo. Agora, veja isso. Jesus, que é Deus, Ele mesmo. Ele veio à Terra, assumiu uma forma humana e fez de si mesmo um servo. Obrigada por estar conosco em mais um Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que você receba algo da palavra de Deus que vai realmente tornar sua vida melhor e que te faça mais feliz e te aproxime mais de Deus. Estamos aprendendo o que faz um grande homem ser grande. Acho que a maioria de nós podemos dizer que queremos ser um grande homem, uma grande mulher de Deus Mas nossa ideia e a ideia de Deus de grandeza são coisas totalmente diferentes. Do ponto de vista de um ser humano, a grandeza pode ser a sua posição social, o tipo de roupa que usa, que formação você tem, que tipo de carro você dirige, quantas pessoas importantes você conhece. Mas essas coisas não são realmente o que nos fazem ser grandes. Jesus disse que o maior entre vocês deve ser aquele que serve. Bem, honestamente, isso não é muito empolgante para a maioria de nós, porque no mundo, o servo ou pessoas que são taxadas de só um servo, não são. Isto não é visto como uma posição importante, mas é muito importante para Deus. Jesus veio e fez de si mesmo um servo. Agora, veja isso. Jesus, que é Deus, Ele mesmo, veio à Terra, assumiu a forma humana e fez de si mesmo um servo. Eu amo isso, dele ter feito de si mesmo um servo. Quanto a mim, sabe, eu não sou naturalmente dotada ou chamada para o ministério de ajuda. Bem, eu sou, mas não do jeito que eu deveria ser. Eu amo quando todos me ajudam, sabe? Mas eu não sou uma pessoa que, naturalmente, no meu natural, procura tudo o que eu posso fazer pelos outros, mas eu aprendi a fazer isso de propósito. Eu amo estas duas palavras, de propósito. Acho que se algum dia vamos ser obedientes a Deus, haverá um monte de coisas que vamos ter que fazer de propósito. Temos que parar de achar que temos que sentir vontade de fazer tudo que Deus quer que nós façamos, sabe? Não interessa se eu quero ou não fazer. Se Deus mandou, eu tenho que fazer. Se Deus mandou, então você tem que fazer. E Jesus deu um grande exemplo em João, no capítulo 13.
Então vamos falar de como grandes homens lavam os pés. Agora, nos dias bíblicos, as estradas não eram pavimentadas como hoje. E os homens e mulheres usavam sandálias, então, enquanto caminhavam pelas estradas empoeiradas e sujas, os pés deles ficavam muito sujos. Então era muito comum quando você chegasse à casa de alguém que colocassem um de seus servos para lavar os pés dos seus convidados. Não era uma experiência muito considerada agradável. Quero dizer, quem quer lavar os pés sujos de alguém, não é mesmo? Mas eu diria, não só lave os meus pés, esfregue os meus pés. Não sei quanto a você, mas eu amo que esfreguem os meus pés, sabe? Na verdade, eu sei que Deus está vivo e bem ativo, porque depois de estar casada com Dave há 54 anos e de lhe pedir muitas vezes para esfregar os meus pés, e na maioria das vezes ele me dizer não porque é algo que ele não gosta de fazer. Cerca de uma semana atrás, eu estava sentada na minha poltrona trabalhando em um dos meus livros. Então, sem que eu pedisse a ele, ele veio e esfregou os meus pés. Então, ele deu um beijinho em um deles e eu pensei, isso é tão fofo. Eu ainda estou chocada, sabe? Precisamos estar dispostos a servir outras pessoas e fazer coisas que nós particularmente não gostamos de fazer, mas que é algo que elas gostam, e isso significa servir as outras pessoas. Você faz porque elas gostam, não porque você gosta de fazer. Eu vou perguntar o que eu perguntei ontem. O que você está fazendo pelas outras pessoas? Nós queremos ser felizes e você não pode ser egoísta e feliz. Então, eu acredito que, de propósito, essas são duas das minhas palavras favoritas, de propósito. Nós precisamos fazer coisas pelas outras pessoas todos os dias das nossas vidas e às vezes você tem que pensar sobre isso. O que eu posso fazer por aquela pessoa? Como eu posso ser uma bênção para esta pessoa? Bem, Jesus certamente foi um grande homem, não há dúvida sobre isso. E então, Jesus lavou os pés dos discípulos. Que exemplo maravilhoso! João capítulo 13, do 13 ao 17. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob seu poder. Ele tinha todo o poder. E que ele tinha vindo de Deus e que iria voltar para Deus. Então, a primeira coisa que temos que entender é que Jesus sabia quem ele era. Ele sabia de onde veio e ele sabia para onde estava indo. Ele era realmente confiante. E não podemos servir as outras pessoas a menos que saibamos quem nós somos em Cristo. Se você for inseguro, você vai querer ter alguma posição alta para fazê-lo se sentir bem consigo mesmo. Mas se você já se sente bem consigo mesmo, porque sabe quem você é em Cristo, então você pode fazer o que Jesus fez. E você pode colocar as vestes de um servo. E você pode lavar os pés. E lavar os pés aqui não significa necessariamente pegar uma bacia de água, ajoelhar e lavar os pés das pessoas. Poderia ser, mas isso, na verdade, essa é só uma referência sobre fazer coisas pelos outros. E talvez até mesmo aquelas coisas que seriam no natural desagradáveis. E alguém me disse no intervalo que vai cortar a grama da avó neste fim de semana e que não era realmente o que ele queria fazer, mas que precisa ser feito, então ele vai fazê-lo. E se nós vamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a fazer coisas por outras pessoas que não são necessariamente as coisas que a nossa carne ama fazer, mas que ainda são coisas que precisam ser feitas e estamos nos dispondo a fazê-las. As 5 melhores palavras que você pode dizer é: como eu posso ajudá-lo? Como eu posso te servir? Às vezes temos medo de perguntar como eu posso te ajudar a alguém porque eles podem querer que nós os ajudemos de alguma forma que realmente, particularmente não gostamos. Mas se você vai ser um servo de Deus, não pode escolher o que gostaria de fazer. Você faz o que acredita que Deus quer que você faça. Obediência. E Jesus, sabendo quem ele era e de onde ele veio, para onde estava indo, levantou-se da mesa, e então ele tirou as suas vestes e enrolou com panos as vestes de um servo em torno de sua cintura.
E depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, secando-os com os panos que estavam enrolados em si. Agora, você pode imaginar como eles se sentiram? Ele era o líder deles. Jesus. O que você está fazendo, Jesus, lavando os meus pés? Eu é que deveria lavar os seus. Quando ele chegou em Pedro disse, Senhor, você vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Não, disse Pedro, você nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu, agora esta é uma parte muito importante desta mensagem. A menos que eu os lave, você não tem parte comigo. Uau, é como eu sempre digo, a menos que façamos coisas uns pelos outros, nós não temos um relacionamento verdadeiro. Uau! Digamos que num casamento, a maioria dos casamentos, depois de algum tempo, um olha para o outro pensando, bem, você deveria estar fazendo isso por mim, deveria estar fazendo aquilo por mim, você não está fazendo nada por mim. E deveria ser exatamente o oposto, deveríamos pensar, o que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir? Como eu posso ser uma bênção para você? Sabe, a taxa de divórcio seria reduzida a quase nada se as pessoas fizessem isso. E se você já é adulto e você tem pais, e talvez eles já sejam idosos, você deveria estar fazendo coisas por eles. Você deveria ajudá-los. Você deveria ligar para eles e perguntar, vocês precisam de alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer por vocês? Isso é muito importante para o relacionamento. Lembre-se do que eu disse, para ter bons relacionamentos temos que fazer coisas uns pelos outros. Há alguns anos atrás eu percebi que eu tinha muitos relacionamentos que eram unilaterais, onde as pessoas pareciam se acomodar e esperavam que eu fizesse tudo por elas. Eu sempre pagava o almoço, eu sempre pagava o café. Eu era aquela para quem estavam sempre pedindo algum favor, mas percebi que elas não faziam nada por mim. Isso foi durante um certo tempo em que nós estávamos fazendo uma campanha aqui no ministério, pedindo às pessoas que nos ajudassem financeiramente na construção desse prédio aqui. E muitas daquelas pessoas que apoiamos, que ajudamos nas coisas por anos e anos, não responderam o nosso pedido de ajuda. Elas queriam que fizéssemos coisas por elas, mas quando tiveram a oportunidade de fazer algo por nós, não fizeram. E assim, então, eu meio que coloquei na minha mente que eu não queria mais relacionamentos unilaterais. Agora, farei qualquer coisa que Deus me disser para fazer por qualquer pessoa, estejam fazendo coisas por mim ou não. Mas eu não acho que é um relacionamento saudável se ele for unilateral. E é isso que Jesus estava tentando dizer a Pedro. Não se trata apenas de fazer coisas por você, mas você precisa fazer coisas por mim ou por você, e eu espero que isso te ajude nos seus relacionamentos. O que você está fazendo pelas outras pessoas com quem você se relaciona? Pense nisso. Não basta apenas ouvir isso hoje e dizer, oh, que ensinamento maravilhoso, e então desligar sua TV e nunca mais tocar no assunto. A melhor maneira de tirar o máximo de um ensinamento é continuar pensando nele. Em Marcos 4, a Bíblia diz, a medida do pensamento e do estudo que você dedica à verdade que ouve é a medida da virtude, que é o poder que voltará para você. Então, quanto mais você pensar sobre isso, então mais você torna isso pessoal e você começa a pensar quem são meus amigos e o que eu estou fazendo por eles. O que eu estou fazendo pelos membros da minha própria família. Às vezes nos sentimos como escravos em nossa casa, tudo que faço é servir filho, é servir marido, sabe? E quem vai fazer algo por mim? Mas o que precisamos é fazer tudo o que fazemos como se fosse para o Senhor, lembrando que é dele que recebemos a nossa recompensa. Você encontra isso em Colossenses 3? Façam todas as coisas como se fossem para o Senhor, lembrando que é dele que você vai receber sua recompensa. A menos que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Eu amo isso.
Bem, então, Senhor, respondeu Pedro, não lave só os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça também. E Jesus respondeu, aqueles que tomaram banho precisam lavar somente os pés. Na verdade, o corpo está limpo e vocês estão limpos. Embora não todos vocês, e ele estava falando sobre Judas, pois sabia que ele iria traí-lo, mas eu tinha uma pergunta no meu coração sobre essa declaração, sabe? Vocês estão todos limpos, exceto só Judas. Bem, como ele pôde dizer isso a Pedro? Que iria, logo depois disso, negar por 3 vezes que o conhecia? E quanto aos discípulos que não conseguiram ficar acordados por 1 hora para orar com ele quando ele estava sofrendo no jardim do Getsemane? Me perguntei sobre isso por muito tempo, mas então eu vi uma declaração que respondeu a esta minha pergunta. Há uma grande diferença entre maldade e fraqueza. E veja, Pedro não era mau, ele só tinha fraquezas. E os outros discípulos não eram maus. Eles só tinham fraquezas. E Deus sabe que todos nós temos fraquezas, e Ele sabe quais são elas antes de nos convidar para um relacionamento com Ele. Pois Ele sabia quem iria atraí-lo. Foi por isso que Ele disse, nem todos vocês estão limpos. E quando Ele terminou de lavar os pés, Ele colocou as suas roupas e voltou para o seu lugar. Veja, um verdadeiro grande homem. Esse homem pode ter uma posição de liderança e ele pode tirar o seu foco da liderança e colocar as vestes de um servo que ter a atitude de servo e, então, fazer alguma coisa. Pequeno, talvez algo insignificante por alguém, e então ele pode voltar para a sua posição de liderança e continuar de onde ele parou. Nós precisamos ser líderes servos, e isso significa que lideramos pelo nosso exemplo. Você não pode simplesmente ensinar as pessoas a serem ofertantes se você não é ofertante. Você não pode ensinar outras pessoas a passar tempo com a palavra de Deus se você mesmo não está passando tempo com a palavra de Deus. Se você é um professor ou um líder no corpo de Cristo, sempre se pergunte, eu estou fazendo o que eu estou dizendo às outras pessoas para fazer? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois é isso que eu sou. Agora que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ele estava dizendo, eu fiz isto como exemplo. E aqui, novamente, não se trata de lavar fisicamente os pés de alguém. Isto é, na verdade, isto representa talvez ter que fazer coisas desagradáveis. Pequenas coisas ou grandes coisas, mas às vezes são pequenas coisas pelas pessoas. E sabe, às vezes algo pequeno pode significar mais para alguém do que algo grande, sabe? E em verdade vos digo, nenhum servo é maior do que o seu mestre, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora ouça o verso 17. Aqui está. Agora que vocês sabem dessas coisas, vocês serão bem-aventurados se vocês as fizerem. Uau! Veja, realmente não importa o quanto eu tenho sublinhado na minha Bíblia. E é muito, porque venho usando esta aqui já há alguns anos, então tem um monte, sabe? Veja, eu tenho tudo marcado e colorido, e alguns são rosa, e alguns são azuis, e eu circulo algumas coisas. E eu poderia olhar para isso e me sentir muito espiritual. Uau, cara, eu realmente estudo muito a Bíblia. Mas quer saber, não importa o que eu acho que eu sei. E hoje, sabe, nosso mundo está correndo atrás de conhecimento e eles são muito orgulhosos do que sabem. A Bíblia diz em Daniel que nos últimos dias muitos homens irão e virão em busca de conhecimento. Todos queremos ter todo o conhecimento possível, queremos saber de tudo o que acontece. Mas Jesus disse, sabendo destas coisas, vocês serão abençoados se vocês as fizerem. Veja, não há bênção em apenas conhecer. A bênção vem quando eu pratico isto. Então, aqui novamente eu te pergunto respeitosamente, o que você está fazendo? Você é um ofertante generoso? Você é alguém que estuda a palavra de Deus diariamente?
Você é alguém que ora diariamente? Você ora pelas outras pessoas ou só ora pelas coisas que você quer? Você é uma pessoa que faz, talvez aparentemente, coisas insignificantes pelas outras pessoas? Você pergunta a Deus de propósito o que você pode fazer pelas outras pessoas? Jesus, sabendo quem ele era, começou a lavar os pés. Uma pessoa insegura e sem confiança não pode servir aos outros porque está sempre buscando uma posição para fazê-las se sentirem bem consigo mesmas. Eu me lembro, anos atrás, quando eu fazia entrevista e a contratação dos funcionários aqui no ministério. Graças a Deus não preciso fazer isso mais, sabe? Mas no início, quando o nosso ministério era muito pequeno, não tínhamos dinheiro para contratar alguém para fazer essas coisas. Daí eu fazíamos tudo. Nós pegávamos a correspondência, eu sentava na minha máquina de escrever e respondia as mensagens e entrevistava todos os candidatos ao trabalho. E eu me lembro de uma pessoa que se assentou no meu escritório e ela ficava querendo saber qual era o título que ela iria ter. Sabe, eu acabei não contratando essa pessoa só por causa disso. Eu pensei, se você está tão preocupada com o que vai ser o seu título, então você é uma pessoa insegura que vai me trazer problemas mais tarde se eu te contratar. Não se preocupe com o título que você vai ter, ou se você vai ter seu nome na porta do escritório, ou coisas assim. Se preocupe sobre como você pode ser uma bênção em todos os lugares que você for. Quando você sair pela porta de manhã, comece a pedir a Deus, mostre-me para quem eu posso ser uma bênção. Jesus colocou as vestes de um escravo, que representa se vestir da atitude de um servo. Filipenses 2, do 4 ao 7. Não buscando seus próprios interesses, mas cada um de vocês os interesses de outras pessoas. Agora, aqui não diz que nós não podemos fazer coisas para nós mesmos. Não diz que nós não podemos ter interesses pelos quais oramos. A Bíblia diz, Deus concederá os desejos do seu coração, e eu quase todas as manhãs, quando oro, digo a Deus quais são os desejos do meu coração e que eu estou esperando nele para atender a esses desejos. Mas eu também pergunto, o que eu posso fazer pelas outras pessoas? E ele diz aqui, não estejam meramente ou somente interessados em seus próprios interesses, mas cada um de vocês pense no que a outra pessoa está interessada. Uma das maneiras de você servir a alguém é falando com as pessoas sobre o que elas estão interessadas. E não só sobre o que interessa a você, mas no que elas estão interessadas. Uma outra maneira de servir alguém é, digamos que eles falem para você. Eles amam falar e você não é alguém que realmente gosta de ouvir um monte de coisas que não te interessam, sabe? Mas uma das maneiras que você pode servir alguém é apenas mantendo silêncio e ouvindo, apenas deixando-as falar, falar e falar e falar. Um dos meus filhos outro dia estava com alguém que adora conversar e ele me disse, foi engraçado, eu deixei que somente ele falasse durante meio-dia e no final ele estava zonzo quando nós nos despedimos. Sabe, para algumas pessoas a melhor coisa que você pode fazer é apenas ouvi-las. Todo mundo tem uma linguagem de amor. E é bom você descobrir qual é a da outra pessoa. Elas se sentem amadas quando você lhes presenteia, se sentem amadas quando você dedica tempo. Elas se sentem amadas quando você lhes dá um abraço. Como elas se sentem amadas? Nós geralmente queremos dar às pessoas o que nós queremos receber, mas precisamos descobrir o que as outras pessoas querem e dar a elas o que elas querem. Em seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Cristo, que tendo ele a própria natureza de Deus, ele não considerava o ser igual a Deus como algo a ser usado em seu próprio benefício. Ele era igual a Deus porque ele era Deus. Mas ele não tinha problemas em deixar isso de lado e assumir o trabalho de um servo. Mas ele se diminuiu, tornando-se nada. Uau!
assumindo a própria natureza de um servo e sendo feito em semelhança humana. Ele estava preocupado em ajudar e abençoar outras pessoas e deveríamos ser assim também. Jesus não fez de sua reputação, e eu amo isso, ele não estava nem um pouco preocupado com sua reputação. Veja, alguém que apenas serve outras pessoas pode pensar que isso prejudica a sua reputação, que vão pensar que elas não são importantes. Mas se você já sabe que você é importante para Deus, então você não precisa se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você. Nós perdemos tanto tempo preocupados com o que as outras pessoas pensam de nós ou com o que estão dizendo sobre nós. Se você sabe quem você é em Cristo, não precisa se preocupar com essas coisas. Ele diminuiu a si mesmo, assumindo a própria natureza de um servo, sendo feito à semelhança humana. Ele não estava preocupado com sua reputação, ele estava preocupado em ajudar outras pessoas. Ele próprio assumiu a forma de um servo. Ele fez coisas que os servos faziam. Legalmente, nós temos o nome de Jesus porque aqui continua a dizer: portanto, porque ele humilhou a si mesmo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Isto é muito poderoso, porque ele humilhou a si mesmo, Deus o exaltou. E a Bíblia nos diz que se nós nos humilharmos, Deus nos promoverá e nos exaltará. Também nos foi dado o nome de Jesus. E quanto mais você for obediente a Deus, mais poder haverá neste nome para você quando você falar. Vamos. E quando ficar difícil, apegue-se a isso. E quando se sentir cansado, apegue-se a isso. Quando sentir que não há nada acontecendo, apegue-se a isso. E quando o diabo tentar te dizer que você é louco, apegue-se a isso. E quando absolutamente ninguém mais quiser mexer com isso, apegue-se a isso. Fidelidade. Uma pessoa fiel é alguém que termina o que começa, que mantém sua palavra. Ela não desiste quando a empolgação ou a novidade de algo desaparece. Agora eu vou me sentar aqui e nós vamos conversar por alguns segundos. Porque eu não consigo sequer imaginar quantas pessoas perdem o plano incrível que Deus tem para a vida delas, sabe? Porque quando aquilo não é mais tão empolgante, querem ir buscar uma outra coisa que seja mais empolgante. Isso acontece muito em casamentos. Eu sou casada há 52 anos e não é porque eu me arrepio toda vez que o Dave entra pela porta. Vamos, vocês estão aí? Você acha que quando esses sentimentos não estão mais aí, significa que você não ama mais a pessoa? Isso não é amor, é só um arrepio. E isso vem de uma atração física. Mas o amor, ele é muito mais do que apenas uma atração física. Para começar, eu nem sabia o que era o amor quando disse ao Dave que me casaria com ele. Eu havia sido tão maltratada na minha vida, já havia passado por um casamento ruim onde meu marido era infiel, e depois de 18 anos, com meu pai e mais 5 anos com outro homem que era meio louco, sabe, eu não sabia o que era o amor. Eu não sabia como dar amor, nem como recebê-lo. Mas depois de 52 anos, eu sei o que é o amor. Amém. Pare de trocar o que você quer fazer a cada poucos dias só porque aquilo que você começou a fazer não é mais tão empolgante. Toda coisa nova é empolgante. Todo mundo bate palmas e aplaude você quando você começa algo novo.
Mas eu me pergunto quantas pessoas perderam seu destino porque elas nunca terminaram o que elas começaram, porque quando fica difícil, ou não é tão empolgante, ou se não tem ninguém por perto para aplaudir e torcer, e se aquilo passa a ser somente entre você e Deus. Sabe, é fácil se sentar aqui e me ouvir, eu estou fazendo todo o trabalho. Você está se divertindo, não teve que pagar para entrar. Nós temos esse lugar lindo aqui, uma ótima música, uma boa pregação. O seu trabalho começa quando você sai daqui e vai para casa. Então, o que você vai fazer com isso? Vai arquivar mais uma das mensagens que você ouviu em sua vida e você vai comprar 2 livros e colocá-los numa estante e nunca lê-los? Mas eu fui à conferência da Joyce Meyer. Ou talvez você vai pelo menos, certamente, em 3 horas de pregação, você poderia pegar uns 3 ou talvez 2 pontos. Sim, você pode pegar um ponto com o qual pode ir para casa e se apegar a isso com Deus até que você tenha uma vitória nesta área. Amém? E assim, o que quer que Deus te dê para fazer, apegue-se a isso e então vá até o fim de tudo. E comece com pequenas coisas, como pequenas tarefas que você começou em casa. Agora você vai começar a se contorcer no seu assento. Eu comecei a limpar aquele armário 3 anos atrás, sabe? Bom, eu estou um pouco cansada. Eu acho que vou dar uma relaxada aqui só. Vamos lá. Sabe? Não, quem aqui fica animado por ter que limpar um armário ou um porão? Ninguém, mas quer saber? Você pode terminar qualquer projeto. Agora ouça-me. Se você apenas pegar esse armário e disser, eu vou te dominar. Como você acha que vai ter autoridade sobre o diabo se você não tem autoridade nem sobre uma pia de pratos sujos? Eu estou ajudando vocês. Vocês deveriam estar pagando muito bem para esse aconselhamento, sabe? Ok, então, comece com pequenas coisas. Coisas entre você e Deus. Agora, sabe, eu venho fazendo o que eu faço por 42 anos e então... E agora, espere um minuto. E as pessoas perguntam o tempo todo. E o que vem depois? Qual é o seu sonho? Qual é a sua visão? Há algo que você nunca fez e quer fazer? Acho que talvez há cerca de 6 ou 7 anos atrás, cheguei ao ponto onde eu não conseguia pensar em nada. E eu pensei, eu só quero ensinar a palavra e ajudar as pessoas. Quero dizer,
Quero ajudá-las de todas as formas. Se estiverem com fome, quero alimentá-las. Se estão solitárias, quero tentar fazê-las se sentir melhores. Quero animá-las com a palavra. Eu só quero ajudá-las. Sim, eu sei. Mas qual é a sua visão? E depois de ouvir isso algumas vezes, eu comecei a pensar, bem, talvez eu esteja perdendo o jeito. Talvez. Eu não sei, talvez eu esteja ficando velha, esteja cansada e sabe, agora espere aí. E então aquilo começou a incomodar-me. Então, sabe, eu levei isso para Deus, eu disse a Deus, ok, existe algo de errado? Sabe, eu não estou ouvindo do Senhor, o Senhor está tentando me dizer algo, mas eu não estou escutando. E sabe o que Deus me disse? E isso me tornou tão livre. Ele disse, sabe o que você está fazendo agora? Você está sendo fiel. Agora, por favor, não entenda errado. Eu não quero que você entenda errado, mas, sabe, eu não faço mais isto só porque isto me empolga. E veja, esta não é a minha primeira conferência, Joyce Meyer. Sabe, eu faço uma sessão, então tenho que ir para o cantinho dos fundos e fazer alongamentos. Eu não fiz alongamentos no intervalo, eu tive que fazer alongamentos. Vamos lá, estou nisso há algum tempo. Eu estou em boa forma, eu me exercito e eu estou em boa forma, mas qualquer coisa que você já esteja fazendo há 42 anos já não é novidade para você. Eu não faço isso, agora eu amo o que eu estou fazendo porque amo ajudar as pessoas com a palavra de Deus. Mas eu não estou fazendo isso por mim mesma. Eu estou fazendo isso porque acredito que isso é o que Deus quer que eu faça e porque eu creio que isso ajuda as pessoas e eu te dou a minha palavra de que vou continuar fazendo isso enquanto eu puder me levantar e respirar. E eu vou fazê-lo porque é muito importante para mim que eu termine o que Deus me deu para fazer aqui na Terra. Eu quero passar isso para todos vocês aqui hoje. Eu quero que alguém aqui, talvez você esteja começando a sentir no seu coração que Deus quer te usar no ensino, ou na música, ou então nos negócios, ou o que quer que seja. Siga em frente mantendo esse sonho ativo. E quando ficar difícil, apegue-se a isso. E quando se sentir cansado, apegue-se a isso. Quando sentir que não há nada acontecendo, apegue-se a isto. E quando o diabo tentar te dizer que você é louco, apegue-se a isso. E quando absolutamente ninguém mais quiser mexer com isso, apegue-se a isso. Amém? Porque eu vou te dizer, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue se você não conseguir passar pelos tempos difíceis e pelos anos de silêncio. E pelos momentos onde você sente que não há nada acontecendo na sua vida. E vai haver momentos de solidão, vai haver momentos em que você acha que Deus está dormindo e não sabe onde você está. Vamos, você está acordado? Se é de uma mudança que você precisa em você, ou uma mudança que precisa haver em seus entes queridos, não desista. Não esmoreça, não desista. Nós não temos o Espírito de Deus em nós para sermos desistentes. E eu amo o que Paulo disse. Paulo disse em Atos 20, 24, nada disso move a mim. E ele estava falando das provas e tribulações. Eu não me movo por nenhuma dessas coisas, nem conto a minha vida aqui como sendo para mim mesmo. O meu único desejo é que eu possa terminar a minha jornada com alegria. E eu quero terminar o que Deus me deu para fazer, e eu quero ser feliz durante todo o tempo que eu fizer isso, mas a alegria é uma coisa totalmente diferente de empolgação.
Não vá procurar uma outra pessoa para se casar só porque a que você tem agora já não te empolga mais, porque com a próxima pessoa você vai chegar a esse ponto também. Não ache que você tem que mudar de igreja toda vez que você sentir que não fica mais empolgado, toda vez que entra naquele lugar. E sabe quando você começar a ir à igreja e sentir que não está recebendo nada? Pare de ir buscar e comece a ir apenas para dar. Eu acho que vou repetir isto. Quando você começar a pensar, eu não estou recebendo mais nada aqui, sabe? Vou te contar uma história que uma garota me contou. Ela veio às minhas conferências por anos e anos e anos e ela disse, Joyce, eu cheguei a um ponto em que eu não estava recebendo mais nada. E comecei a orar por você, achei que você tinha perdido a sua unção, sabe? Achei que talvez você tivesse cometido algum pecado. Ou algo assim, sabe? É incrível quantas pessoas que quando elas não estão recebendo mais nada, elas têm certeza de que tem algo errado com o lugar. Então, ela disse, Deus me disse, você não está recebendo mais nada porque você está tão cheia que não tem espaço para colocar mais nada. Você está sentada aí nessas reuniões há anos, agora você precisa ir com uma atitude diferente, que é a de fazer algo por alguém, sabe? E quando você começar a dar um pouco do que você tem, então haverá espaço para receber. Vamos lá. E não me importa que seja algo pequenininho, algo minúsculo. Eu adoraria que você se comprometesse como parte desse novo estilo de vida excelente que você vai ter. Fazer algo, não importa o quão pequeno seja, faça alguma coisa por outra pessoa todos os dias da sua vida. Vamos lá, não fique assim. Não me faça ir até aí. O que eu estou dizendo é tão empolgante. Eu estou surpresa de que não haja ninguém pulando. Você pode imaginar o quão feliz você ficaria se tirasse o foco de si mesmo por 10 minutos? Estou falando sério. Sabe, quero dizer... Pastor Tom, acho que foi você que me contou uma história. Então, se foi, me diga, porque isso faz tudo ser ainda melhor, mas... Me contaram uma história sobre uma senhora que queria aconselhamento e ela achava que tinha vários problemas e ela queria vir para o aconselhamento. E eu não me lembro se foi você ou outra pessoa. Foi você? Então, acho que vou bagunçar um pouco, mas vou conseguir contar. E você não poderia atendê-la por algumas semanas ou algo assim, então? Nesse meio tempo... Ela era muito boa em fazer alguma coisa, não eram biscoitos ou brownies ou algo assim, bolinhos. E então você disse a ela para fazer bolinhos para as pessoas, até que tivesse tempo para atendê-la. E então ela nunca mais voltou para o aconselhamento. E quando ele a encontrou, perguntou por que ela nunca veio para se aconselhar, ela disse, quer saber, quando fiquei ocupada ajudando outras pessoas, simplesmente esqueci dos meus problemas. Eu te digo, não importa o tamanho do seu problema, eu não estou tentando suavizar os seus problemas, como eu disse ontem à noite. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo e sofrendo muito. Mas eu amo o Salmo 37. Versos 1, 2 e 3 diz, não se preocupe com os malfeitores, pois em breve eles serão cortados como a grama. Agora ouça isso, confie em Deus e faça o bem. E você será alimentado na terra. É muito simples. O que fazer quando temos um problema? Se pudermos fazer algo, nós faremos. Se não, você ora a respeito, confia em Deus. Mas enquanto isso, enquanto você espera em Deus, você faz o bem. Você semeia sementes para sua colheita, apenas ajudando outras pessoas. Hello?
Bom, eu tenho um monte de anotações aqui, mas acho que não estou precisando delas. Deus é fiel e esta é uma das coisas que nós mais amamos nele. Em quantas pessoas você sabe que pode confiar para guardar um segredo? Quantas pessoas você conhece que, se você realmente precisar contar algo a alguém, mas é muito importante que mais ninguém saiba, quantas pessoas você conhece? Eu sou abençoada, eu conheço 5 pessoas assim, sabe? Alguns não conhecem nenhuma. Seja fiel, seja um amigo fiel. Não tenha relacionamento só pelo que você ganha com eles. Eu tomei uma decisão há 10 anos atrás, eu me cansei de relacionamentos unilaterais. E não tenho nenhum desses mais, sabe? Eu estou falando de relacionamentos pessoais, eu não vou ter relacionamentos onde apenas eu me dou e o outro só sabe receber o tempo todo. Porque eu não acho que isso seja saudável, não acho que você está ajudando a outra pessoa quando faz isso. Você nem mesmo demonstra que elas devem te respeitar. Quando age assim. Seja excelente. Seja uma pessoa íntegra. Mantenha a contenda fora da sua vida. Pare de ficar bravo com cada coisinha que não dá certo pra você, sabe? Uma casa cheia de sacrifícios e com contendas é abominável para o Senhor. Eu me lembro de quando Dave e eu íamos à igreja, brigávamos por todo o caminho, sabe? E ao chegar ao estacionamento, havia pessoas ajudando, outras pessoas a estacionar, recepcionistas nas portas, brigávamos até chegar à igreja, mas ao vermos o primeiro cristão, a paz do Senhor, irmão. Obrigada, Jesus. Sabe, você pode cantar as músicas do painel sem nem mesmo saber o que está cantando. Eu me lembro de eu ficava na primeira fila porque eu era da liderança e eu tinha um assento com meu nome, ninguém sentava no meu lugar. Eu era um pilar da igreja. Eu me lembro de cantar as músicas do painel e eu pensava, se ele acha que eu vou cozinhar alguma coisa para ele comer hoje, ele vai ver o que me espera. Porque sei o que ele vai fazer, ele vai chegar em casa, assistir a outro jogo de futebol, como ele faz todo domingo, e eu vou ter que fazer tudo. Tudo entregarei. Vamos lá, sejamos verdadeiros. Vamos parar de brincar e começar a nos tornar mais parecidos com Cristo. Vou te ensinar uma boa oração. Diga, Deus, me amarre no altar e faça tudo aquilo que for preciso para fazer-me agir como uma cristã, mas, meu Deus, nunca mais me deixe agir como uma burra. Oh, isso é tão empolgante. Meu Deus, eu estou tão animada com esta minha mensagem. Tudo bem. Uma última parte eu acho que poderia ir para minha casa, sabe? Homens e mulheres fiéis ficam debaixo da poderosa mão de Deus. E eles esperam até que Deus os promova. Eles não promovem a si mesmos, sabe? E quando eles são promovidos, entram naquele lugar com temor e tremor. E não com uma atitude arrogante. Quer saber, Davi foi fiel a Saul por 20 anos, enquanto Saul tentava matá-lo. E por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. E nas 2 vezes ele disse, eu não tocarei no ungido do Senhor. Ele preferia sofrer do que ferir alguém que Deus havia ungido. José foi fiel a Deus por 13 anos de prisão por algo que ele nunca havia feito. Moisés foi fiel
Paulo foi fiel quando ele foi abandonado por todos no seu primeiro julgamento. Ele disse que isso não lhe seja imputado. Vamos, eu acho que podemos intensificar isso um pouco mais. O que vocês acham? Alguém aqui acha que podemos intensificar um pouco mais? Bem-aventurado é o homem que permanece firme na tribulação. Pois quando ele tiver resistido às provas, então ele receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que amam a Ele. Um homem fiel nunca vai desistir. Ele vai fazer o melhor que puder em tudo o que ele fizer, todos os dias. Amém? Pai, agradecemos pela sua palavra. Deus, você é tão bom para nós. Nos arrependemos de todos os pecados, de tudo que fizemos e de todo o desrespeito que demonstramos a Ti. Eu te peço, Deus, que todos que estão aqui levem consigo algo para casa, que os ajude a desenvolver mais o caráter de Cristo. Agora quero que todos façam esta oração comigo, só para o caso de haver alguém que precisa entregar seu coração ao Senhor. Vamos todos orar juntos. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em você. Acredito que você morreu por mim. Você pagou pelos meus pecados. Você aceitou o meu castigo. Eu me arrependo pelo modo como eu vivi. Perdoe todos os meus pecados. Eu quero você na minha vida, Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu me entrego totalmente. Me entrego totalmente a você. Eu me rendo. Me aceite do jeito que eu estou. E me faça ser o que você quer que eu seja. Eu te amo. Obrigada por me amar. Eu sei que vou para o céu. Vou desfrutar a jornada. Amém. Vamos lá, dê um grande glória a Deus. Eu acho que ninguém deveria precisar nos perguntar se somos cristãos, sabe? Eu acho que as pessoas não deveriam precisar de ficar 5 minutos perto de nós para que soubessem disso. Hoje eu quero falar com você sobre como ser santo em um mundo ímpio. Na verdade, a linha está ficando muito tênue entre quem é um crente e quem não é. Amém? E o que eu quero dizer com isso é que, sabe, não é porque a pessoa tem um adesivo no carro que significa necessariamente que ela está andando com Deus do jeito que deveria andar, ou que ela não está se comprometendo a sua vida nos bastidores. Acredito que se nós quisermos colocar adesivos nos carros, colocar um colar de cruz no pescoço e carregar Bíblias e fazer
coisas que façam parecer que nós somos cristãos, então acho que temos que viver esta vida. Senão, eu acho que é melhor tirar tudo isso. E isso, na verdade, está ficando extremamente preocupante, e a Bíblia diz que nos últimos dias, e eu não sei quanto tempo vai demorar antes que Jesus volte, mas sabe, uma coisa é certa, muitos dos sinais que a Bíblia conta estão definitivamente, eles estão se cumprindo hoje. Então precisamos entender que se Deus nos escolheu para vivermos neste tempo, agora ouça-me, você não simplesmente nasceu por acidente, foi colocado em determinado tempo em algum lugar no mundo. Deus te colocou em um lugar por um certo período de tempo, por uma razão. E se você está aqui neste período de tempo, para receber tudo aquilo que você puder receber e se certificar de que esteja pronto para pegar o que você ouviu e sair no mundo e usar isto lá fora. Amém? E em Mateus 24 fala dos sinais dos fins dos tempos, e uma das coisas que lá fala é que o engano será muito grande. Na verdade, ele vai ser tão grande que a Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias pelo bem dos seus eleitos, que nenhum homem conseguiria suportar o engano que está vindo ao mundo. E então eu pergunto, você ora pelo menos 10 minutos de vez em quando para que Deus te proteja de todo esse engano e para que você não seja enganado? Você ora? Se você não ora, eu gostaria de encorajá-lo a orar todos os dias, porque achar que você não vai ser enganado já é um grande engano, sabe? Amém? Eu quero te contar algumas histórias que vão confirmar o meu ponto de vista. Eu conheço um homem cuja esposa decidiu que queria o divórcio, e então ele conheceu um outro homem que também estava se divorciando, e esse homem tinha um apartamento, e este apartamento estava alugado, mas ele não queria ficar com o apartamento, porque mesmo que ele ainda fosse casado, ele iria morar com a namorada. Então ele queria sublocar esse apartamento. E você já está rindo e ainda nem ouviu a parte mais louca. Mas é bom ouvir as pessoas rirem. Obrigada. E então ele sugeriu ao meu amigo... Eu vou prosseguir, gente. E ele sugeriu ao meu amigo que eles jejuassem um dia por semana pelos frutos do Espírito. Vocês não entenderam nada. Ele era casado, ele estava morando com a namorada. Ele achava que eles deviam jejuar um dia por semana pelos frutos do Espírito. E eu disse, você perdeu a cabeça? Sabe, Deus diz que Ele quer obediência e não sacrifício. Amém? Sabe, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas não fazem aquilo que Deus lhes diz para fazer, mas então elas vão e fazem alguma outra obra religiosa
para tentar compensar aquela coisa que Deus as mandou fazer e que elas não fizeram. E Isaías falou disso em Isaías 58. As pessoas disseram: por que nós jejuamos e você não vê isso, Senhor? Por que você não notou que nós jejuamos, Deus? Então Deus volta para elas e diz: bem, no dia do seu jejum vocês fazem aquilo que querem. Vocês maltratam os seus trabalhadores. Vocês brigam e têm conflitos. E maltratam uns aos outros. Então Deus está basicamente dizendo ali que se o seu comportamento vai ser ímpio, sabe? Então, nem precisa jejuar. Agora, não estou falando com nenhum de vocês, isso só serve para aqueles seus amigos patéticos e comprometedores. Não é para você. Mas só para o caso de você ficar tentando, eu quero que todos levem isso a sério esta noite, porque há uma grande sedução acontecendo no mundo para atrair as pessoas para esta área cinzenta, aquela área desfocada. Eu acho que ninguém deveria precisar nos perguntar se nós somos cristãos. Eu acho que as pessoas não deveriam precisar ficar perto de nós em 5 minutos para que soubessem disso. E não é porque nós ficamos pregando para eles, e nem porque nós usamos certo tipo de acessórios, ou porque temos um adesivo no carro, mas deve haver alguma coisa sobre nós. E que claro que é Jesus e o Espírito Santo em nossas vidas, que aparece através de nós no nosso comportamento. Nada é mais importante do que a forma como nos comportamos. É mais importante do que a frequência com que você vai à igreja? É mais importante do que a frequência que você jejua? É mais importante do que quantas partes da Bíblia você já sublinhou? Vamos, nós pegamos as nossas Bíblias, e eu venho usando esta há alguns anos, e então ela já está toda marcada com estrelas e sublinhados de amarelo e rosa, e oh meu Deus! E nós podemos olhar isso e achar que nós somos muito espirituais. Ou às vezes o pastor diz: abra a Bíblia em tal lugar, e cara, se nós já tivermos sublinhado aquilo. Aí então, sabe, dá aquela inflada na nossa carne. E nós até meio que damos uma espiada, esperando que a pessoa ao nosso lado perceba o quanto sabemos. Mas quer saber, não sabemos de nada até que estejamos fazendo aquilo. Não sabemos nada a menos que estejamos praticando. E eu gostaria de acrescentar, e também não é fazer isso na frente de nossos amigos cristãos da igreja no domingo. Você pode riscar esta opção também. Será que estamos fazendo isso atrás das portas fechadas em casa? Vamos lá. Sabe, eu aprendi há muito tempo que Deus vê todas as coisas que eu faço. E o que é mais importante para mim é como eu vivo a minha vida diante de Deus. E o que eu quero é que a minha reputação com Ele seja boa e que a minha reputação com Ele seja mais importante do que a minha reputação com as pessoas. Às vezes podemos fazer o que é certo se a pessoa certa estiver nos observando e queremos impressioná-la, mas o que nós fazemos quando ninguém está nos observando? Bem, de qualquer forma, uma outra história.
Uma garota ligou para o nosso escritório. Isto foi há um ano atrás. Parecia ser uma moça muito jovem e doce. Talvez não tivesse sido salva há muito tempo. E eu espero que não fosse mesmo, porque isso faria tudo ser bem pior. E eu imagino que ela nem sequer ia a uma igreja, porque se ela ia a uma igreja, tinha que ser uma muito ruim. Porque ela, sabe, ela disse, alguns dos meus amigos cristãos, estão fazendo coisas que são contra a lei e estão infringindo a lei, mas eles estão realmente sendo abençoados. Então eles disseram que a graça de Deus está sobre eles. E então ela perguntou, isto é verdade? Ela queria que disséssemos que aquilo era verdade. Agora, por que você precisaria fazer uma ligação dessas? Eu espero que ela tenha se convertido uma semana antes e que não estivesse em uma igreja ainda, sabe? Mas, quer saber? Se as pessoas, se elas não recebem esse tipo de coisa dos púlpitos, onde neste mundo elas vão receber? Elas não vão receber da televisão, elas não vão receber da internet, elas não vão receber dos jornais, e não é garantido que elas vão receber de seus amigos cristãos. E eu amo encorajar as pessoas e dizer o quanto Deus as ama e sobre como Ele quer prosperá-las. Mas Paulo disse a Timóteo para instigar, incentivar, alertar e repreender com ensino. Não apenas encorajar, mas também avisar e repreender. Então, sabe, eu preferia vir aqui hoje à noite e pregar alguma mensagem engraçada. Eu tenho algumas muito engraçadas, sabe? E eu poderia fazer todo mundo rolar de rir nos corredores, mas eu sabia que era isso que Deus queria que eu trouxesse para vocês hoje. Porque eu realmente quero que vocês fiquem longe de problemas no futuro e os problemas estão vindo. O diabo demorou só 3 capítulos em Gênesis para enganar Eva. Então eu me pergunto, depois de todos esses anos que ele esteve trabalhando, que tipo de engano estaria acontecendo hoje? O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Apocalipse 12:9, o grande dragão foi lançado na terra, a antiga serpente, chamado diabo ou Satanás, que leva o mundo inteiro a desviar-se. Ele foi lançado na terra e seus anjos junto com ele. Então ele está aqui, mas nós temos autoridade sobre ele. Mas sabe, não é bom tentar expulsar os demônios se você não tem autoridade nem sobre uma pia cheia de pratos sujos ainda. E você diz, Bem, se você não está nem mesmo cuidando daquilo que você tem, se a sua vida atrás das portas fechadas está uma bagunça, suas finanças estão uma bagunça, o seu carro está uma bagunça, tudo está uma bagunça. Tudo começa em casa, começa com um fundamento básico, como, por exemplo, se dar bem com as pessoas da sua casa. Eu não posso brigar com o Dave o dia todo e então depois vir aqui pregar? Bem, eu poderia, mas não teria nenhuma unção. Se enganar significa acreditar na mentira. Se você procurar no dicionário grego, vaine significa trapacear, enganar, seduzir. Aquilo que dá uma falsa impressão, seja por aparência, declaração ou influência. É uma maquinação, é uma isca, uma armadilha, é uma aposta pelo caminho certo. É quando nós acreditamos que o bem é o mal e que o mal é o bem, que o certo é errado e que o errado é certo.
E, cara, temos algumas coisas assim acontecendo no mundo. Amém? Sabe, nós não gostamos de chamar o pecado de pecado. Chamamos de nosso problema, nosso erro, nosso vício, nossa escravidão, nossa fraqueza e às vezes até de nossa doença. Não gostamos de dizer que pecamos. Mas é assim que Deus chama. Oh, você ouviu isso? Fulano de tal caiu em adultério. Você não cai em adultério. Não é como se você estivesse andando e de repente, ops, você cai em adultério. Quero dizer, devia haver várias outras coisas acontecendo antes disso, sabe? E começa com pequenas coisas. E pessoas que são sábias, pessoas que elas oram, Deus, por favor, não me deixe ser enganado, porque elas entendem no instante em que o diabo começa a tentá-las com algo. Havia um homem na nossa igreja, um grande amigo de Dave. Ele me disse numa certa noite, no fundo da igreja, ele me disse, eu gostaria que a minha esposa fosse tão bonita quanto você. E imediatamente eu contei para o meu marido. E nós decidimos que se ele dissesse de novo aquilo, Dave iria falar com ele. Mas veja, é assim que as coisas começam. E como eu disse, eu sei que isso não é para você. Então não fique bravo comigo, sei que não é para você. Isaías 5, verso 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que chamam a escuridão de luz e a luz de escuridão, que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Sabe, eu não sei o que significa esse ai, mas eu não quero isso para mim. Nossa sociedade hoje carece de integridade e, de fato, você pode perguntar às pessoas que são jovens o que é integridade, qual é a definição disso, e elas não sabem. Elas não sabem o que é isso. Integridade significa que você fala uma coisa e cumpre aquilo que fala, significa que você é honesto. Quantos de vocês aqui já tiveram a maravilhosa experiência de marcar uma manutenção em casa? Você já sabe onde eu vou chegar? Você sai do trabalho para estar lá, para a visita. E o moço deveria chegar à 1 da tarde, mas ele não vem e ele não liga. Oh, desculpe, eu fiquei ocupado. Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. E chegamos num ponto na sociedade onde é muito difícil você depender da palavra das pessoas. Mas ouça, nós temos que dar o exemplo. É disso que estou falando. Nós temos um trabalho a fazer. E nesta noite eu estou chamando a cada um de vocês para um ministério. Um ministério de tempo integral. E eu estou te designando para o trabalho de sair pelo mundo e então ser sal e luz. E sal significa que você tem algum sabor na vida. Existe algo em você que as pessoas querem. Eu quero ser assim. Esta pessoa tem algo que eu quero. E se você disser a alguém que você vai ligar de volta, então ligue de volta. Oh, eu vou te ligar um dia desses, vamos almoçar. Você nem gosta dela, você não pretende almoçar com ela. Foi só para dizer, oh, eu vou te ligar algum dia para a gente almoçar, sabe? Eu costumo vir aqui uma vez por ano, então eu posso falar o que eu quiser. Sabe? Você sabe quantos cristãos estão bravos com alguém mais do que os que não estão bravos?
E talvez você até tenha vindo aqui com alguém com quem você está bravo. E ainda assim sabemos muito bem o que a Bíblia diz sobre o perdão. E perdão, a falta do perdão é a maior porta que abrimos para o diabo. Abrimos a porta. Ele ganha mais terreno através da falta de perdão do que através de qualquer outra coisa. Nós temos que nos tornar especialistas em perdoar e não sermos facilmente ofendidos e sensíveis demais. E há muito disso no mundo lá fora. Bem, o que você disse não foi politicamente correto, me ofendeu. E você sabe, a Bíblia diz, não se ofenda. Não é apenas uma questão de você me ofendeu, diz a Bíblia, não se ofendam. Só porque alguém tenta te dar algo não significa que tem que aceitar. Amém? Oh, fique tão bom em perdoar para que você deixe o diabo tão bravo que ele mal consiga suportar. Deus é paciente e misericordioso. E Ele tenta atrair as pessoas do pecado para o seu perdão e santidade pacientemente. Mas vai chegar o dia em que Ele não vai mais aturar o que está acontecendo neste mundo. E Deus vai lidar com esta bagunça. E nós temos que nos certificar de que estamos do lado certo. O lado que luta contra isso e que é um exemplo. Eu vou te dizer algo. Você pode pregar um sermão sem abrir a sua boca.
E você não tem que ser um estranho, como se você vivesse no planeta chamado planeta cristão. Não precisa ser hiper-religioso. Você pode estar no mundo e não ser do mundo. Você pode ser amigável com os incrédulos até certo ponto. Não podemos nos afastar completamente dos incrédulos, caso contrário, ninguém nunca vai ser trazido para o reino. sâu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương.
say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua, nào nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình, em chẳng còn giữ để lại cho duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang mình mê